Desde que o rumor de John Arias começou a circular nos grupos de WhatsApp da torcida do São Paulo, o clima em torno do Morumbi mudou. Não foi só mais uma notícia jogada ao vento, foi aquela informação que faz o torcedor parar o que está fazendo, respirar fundo e imaginar o colombiano vestindo a camisa tricolor, correndo em direção à arquibancada lotada e explodindo em comemoração com o grito de "Eu sou tricolor" ecoando pelo estádio. A simples ideia de que o ponta, atualmente no Wolves, possa estar chegando para fechar com São Paulo mexeu com a imaginação de uma torcida que sonha alto e que não se cansa de acreditar que dias ainda melhores estão por vir. O boato ganhou força em um cenário em que o São Paulo busca dar mais um salto de qualidade no elenco. Depois de temporadas de altos e baixos, títulos importantes e alguns tropeços doloridos, a sensação é de que falta aquele jogador diferente pelas beiradas, capaz de quebrar linhas, de trazer velocidade, improviso e coragem para partir para cima sem medo. Quando o nome de John Arias surge nesse contexto, parece que as peças começam a se encaixar na cabeça do torcedor, que imediatamente associa o colombiano a uma nova fase ofensiva do tricolor. John Arias não é um desconhecido para quem acompanha futebol internacional e sul-americano. Ponta veloz, inteligente, com ótimo passe curto e boa finalização, ele se consolidou como um jogador de muita entrega, intensidade e capacidade de decidir jogos em poucos toques na bola. Sua passagem pelo futebol europeu, no Wolves, serviu para lapidar ainda mais o atleta, dando bagagem tática, experiência em liga de alto nível e uma leitura de jogo que poderia ser um diferencial enorme num São Paulo que quer ser protagonista em todas as competições. A história do rumor começou de forma tímida, com comentários isolados em redes sociais sobre a presença de representantes do São Paulo em conversas com agentes que atuam na Inglaterra. Aos poucos, prints de supostas mensagens, áudios de fontes confiáveis e até relatos de que um empresário ligado a Arias teria sido visto em São Paulo começaram a pipocar entre perfis tricolores. Ninguém confirma nada oficialmente, mas ninguém desmente com firmeza, e é nesse espaço de silêncio oficial que a esperança do torcedor encontra terreno fértil para crescer. No Morumbi, o clima é de expectativa silenciosa, mas cheia de significado. O torcedor se imagina entrando no estádio em um jogo grande, ouvindo a escalação no telão, e depois de nomes já conhecidos, o narrador chama John Arias, número, e o estádio vem abaixo. Essa cena ainda é apenas um exercício de imaginação, mas para quem vive o São Paulo no dia a dia, imaginar o futuro faz parte do ritual de ser torcedor. E quando esse futuro traz um jogador do nível de Arias, tudo parece mais colorido, mais possível, mais perto de um time realmente avassalador. A passagem de Arias pelo Wolves trouxe desafios e aprendizados. Em uma liga intensa, física e taticamente exigente, o colombiano precisou se adaptar a um jogo de muita transição rápida, marcação forte e pouca margem para erro. Há quem diga que ele não teve todo o protagonismo que poderia ter, que seu talento poderia ser ainda mais explorado em um ambiente onde tivesse liberdade criativa e um contexto tático que valorizasse suas infiltrações em diagonal, suas arrancadas em velocidade e sua visão para o passe em profundidade. É exatamente esse tipo de contexto que o torcedor do São Paulo acredita que o clube pode oferecer. Sob o comando de um treinador que gosta de time ofensivo, que valoriza o jogo apoiado e que enxerga nas pontas uma arma letal para desmontar defesas fechadas, Arias poderia encontrar o ambiente ideal para virar referência. No imaginário da torcida, o colombiano seria aquele ponto de desequilíbrio pela esquerda ou pela direita, se entendendo muito bem com o centroavante, invadindo a área como elemento surpresa e sendo pesadelo dos laterais adversários. O elenco atual do São Paulo, embora qualificado, ainda parece clamar por um jogador com o perfil de Arias. Há bons nomes, há garotos da base pedindo passagem, há atletas experientes, mas o torcedor sente falta daquele ponta que seja, ao mesmo tempo, agressivo e inteligente, capaz de decidir jogos grandes e de fazer a diferença em clássicos e mata-matas. Ao pensar em John Arias, o São Paulino enxerga alguém que chega para elevar esse patamar, para oferecer uma opção diferente, para transformar boas jogadas em lances memoráveis. Nos bastidores, muito se fala sobre o planejamento do São Paulo para as próximas temporadas. A diretoria sabe que o clube precisa se manter competitivo, brigar por títulos e, ao mesmo tempo, gerar receitas com presença em fases avançadas de torneios continentais. Para isso, não basta apenas manter uma base sólida, é preciso adicionar peças pontuais, cirúrgicas, com perfil vencedor. É aí que o nome de Arias surge como a síntese do tipo de contratação que empolga a torcida e potencializa o projeto esportivo. Os rumores dão conta de que pessoas ligadas à cúpula tricolor estudam não apenas o valor de mercado de Arias, mas também a viabilidade de um modelo de negócio que envolva empréstimo com opção de compra ou até uma aquisição parcelada. Em tempos de finanças apertadas no futebol brasileiro, um movimento desse porte exige criatividade, poder de negociação e, principalmente, confiança de todas as partes envolvidas. O torcedor, do lado de fora, observa curioso e ansioso,
imaginando quais cartas estão sendo jogadas numa mesa de negociação que, se concretizada, pode entrar para a história. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, torcedores do Wolves também começam a comentar a possibilidade de saída do colombiano. Alguns lamentam, outros entendem como natural a busca por mais protagonismo em outro cenário. Para o São Paulino, essa possível janela de oportunidade surge quase como um sinal dos céus. Um jogador em idade ideal, com experiência internacional, talentoso e disposto a encarar um novo desafio em um gigante sul-americano. O encaixe parece perfeito demais para ser apenas coincidência. As redes sociais se transformaram em palco de campanha informal. Perfis de torcedores tricolores criam artes com áreas vestindo o manto do São Paulo, simulando apresentações, gols no Morumbi, comemorações em frente à arquibancada. Alguns marcam o próprio jogador, outros marcam o clube, outros preferem apostar em indiretas cheias de humor, pedindo para a diretoria não vacilar e aproveitar a chance de trazer um reforço desse nível. A imaginação da torcida corre solta, e cada curtida, cada comentário, joga mais lenha nessa fogueira de especulação. Dentro de campo, o encaixe tático de Arias no São Paulo já é tema de debate entre torcedores e analistas. Uns o enxergam aberto pela esquerda, cortando para dentro para finalizar com qualidade. Outros o imaginam na direita, explorando a linha de fundo e abastecendo o centroavante com cruzamentos e passes rasteiros dentro da área. Também há quem sonhe com áreas mais por dentro, quase como um meia avançado, flutuando entre as linhas e distribuindo o jogo. O que todos concordam é que sua versatilidade permitiria ao treinador alternar sistemas sem perder a essência ofensiva. O estilo intenso de Arias cai como uma luva na ideia de um São Paulo vibrante, que joga com o coração na ponta da chuteira. O colombiano é conhecido por não se esconder, por buscar o jogo, por ser participativo o tempo todo. Isso conversa diretamente com o espírito da torcida tricolor, que valoriza jogadores guerreiros, comprometidos, que não desistem das jogadas e tratam cada dividida como se fosse a última. Na cabeça do torcedor, Arias rapidamente ganharia status de xodó, justamente por mesclar qualidade técnica com entrega total. Nos bastidores da imprensa esportiva, cochichos apontam que o nome de Arias já estava na lista de observação do São Paulo há algum tempo. Scout, relatórios de desempenho, vídeos analisados com atenção, conversas entre membros da comissão técnica e da diretoria de futebol teriam preparado o terreno para que, caso surgisse uma chance concreta de negociação, o clube não fosse pego de surpresa. Se é verdade ou não, só o tempo dirá, mas para o torcedor é fácil acreditar que o tricolor, atento ao mercado, enxergou nesse momento uma oportunidade rara. Falando em números, é inevitável que o torcedor tente imaginar qual seria o custo de uma negociação tão pesada. Valores de transferência, salários, bônus por metas, luvas, tempo de contrato, tudo entra no cálculo mental do São Paulino que se acostumou a ver o clube ser responsável financeiramente e, ao mesmo tempo, buscar reforços que façam sentido em campo. A ideia de um acordo criativo, com participação do Wolves, metas esportivas e talvez até futura revenda, passa a ser discutida em mesas de bar como se todos fossem diretores financeiros. Enquanto isso, o próprio jogador se mantém em silêncio público, mas qualquer movimento seu nas redes é analisado com lupa. Um like em foto do Morumbi, um comentário em postagem de jogador do São Paulo, uma curtida em vídeo de gol tricolor, tudo vira indício para uma torcida que aprendeu a ler sinais onde, muitas vezes, talvez só exista coincidência. Mas é assim que funcionam os grandes rumores, alimentados por detalhes aparentemente pequenos, que ganham proporções gigantes nas mãos da paixão. A conexão de Arias com a América do Sul também pesa no imaginário tricolor. O São Paulo tem uma tradição forte de jogadores sul-americanos que marcaram época, de ídolos que chegaram de fora e se apaixonaram pelo clube, pela torcida e pela cidade. O torcedor não tem dificuldade nenhuma em imaginar o colombiano entrando para essa linhagem, se adaptando rapidamente ao país, se identificando com o espírito competitivo do futebol brasileiro e fazendo do Morumbi a sua casa. No vestiário, já se especula como seria a recepção a um reforço desse porte. Jogadores que falam espanhol, atletas experientes, líderes do elenco, todos teriam papel importante para integrar Arias e fazê-lo se sentir confortável desde o início. A química dentro do grupo é um dos fatores mais subestimados em grandes contratações, e o São Paulino sabe que um elenco unido, que abraça um novo companheiro, potencializa o desempenho em campo e aumenta as chances de sucesso coletivo. Não é só dentro de campo que a chegada de um nome como Arias impactaria. Comercialmente, o São Paulo poderia explorar a contratação em campanhas de marketing, venda de camisas, engajamento digital e até aproximação com o mercado sul-americano e europeu. O torcedor, é claro, pensa primeiro na bola rolando, mas sabe que, na era moderna do futebol, um grande reforço também significa visibilidade, relevância e fortalecimento da marca São Paulo pelo mundo. A torcida tricolor, acostumada a lotar o Morumbi em grandes momentos,
já começa a projetar jogos em que Arias seria o grande protagonista. Imagina-se ele recebendo uma bola em contra-ataque, conduzindo com velocidade, passando por 2 marcadores e finalizando com frieza na saída do goleiro, correndo na direção do tobogã para celebrar com os braços abertos. Cada detalhe é construído na mente do torcedor como se fosse uma cena de filme, ainda que tudo esteja, neste momento, no campo da especulação. O rumor também desperta discussão sobre o encaixe de Arias com as promessas da base tricolor. O São Paulo sempre valorizou seus garotos, e muitos torcedores veem na possível chegada de um jogador experiente e qualificado uma chance de desenvolvimento ainda maior para os jovens. Treinar ao lado de alguém com rodagem na Europa, convivência de jogos grandes, ajuda os meninos de Cotia a entenderem, na prática, o que é necessário para atingir o nível mais alto da carreira. Claro, quem tema que uma contratação desse porte possa travar a evolução de um ou outro jogador da base. Mas, em geral, a maior parte da torcida parece enxergar o equilíbrio como o caminho ideal, manter a essência de revelar talentos, ao mesmo tempo em que adiciona peças prontas para decidir. Arias, nessa narrativa, seria o jogador que chega para puxar a fila, para elevar a régua e fazer com que todos ao redor precisem se desafiar ainda mais. Enquanto os dias passam e nenhuma confirmação oficial é dada, o rumor ganha camadas. Alguns falam em reunião marcada, outros em proposta já enviada, outros em contra-oferta vinda da Inglaterra. O torcedor, à distância, fica refém de fragmentos de informação, especulações de programas esportivos e insiders de redes sociais. Ainda assim, a chama não apaga. Pelo contrário, cada nova atualização, por mais vaga que seja, reaquece a esperança de ver Arias desembarcando em solo paulista. No imaginário do São Paulino, o desembarque no aeroporto já está desenhado. Cena clássica: câmera acompanhando o jogador empurrando um carrinho de malas, cercado por jornalistas, com torcedores gritando seu nome, bandeiras do São Paulo tremulando, gritos de guerra embalando a chegada. Mesmo que nada disso tenha acontecido de fato, as imagens parecem tão reais para o torcedor que, por um instante, ele esquece que ainda se trata de rumor. Esse tipo de especulação não é novidade no mundo do futebol, mas há rumores e rumores. Alguns passam sem deixar rastro, outros marcam geração. A possível vinda de John Arias para o São Paulo tem tudo para entrar nesse segundo tipo, porque se encaixa em um momento em que o clube quer subir mais um degrau e a torcida quer alguém para chamar de referência do novo ciclo. Não é apenas um nome qualquer, é um jogador que, pela qualidade e pelo contexto, simboliza um salto de ambição. É curioso como, mesmo sem um anúncio oficial, a torcida já começa a projetar até mesmo o número que Arias usaria na camisa tricolor. Uns defendem um número clássico de ponta, outros sugerem um número diferente, que poderia se transformar em marca registrada do colombiano no clube. Nas lojas físicas e virtuais, alguns torcedores mais ousados já dizem que estampariam o nome dele na camisa mesmo antes de qualquer confirmação, só pela fé na concretização do sonho. O rumor também suscita comparações com outras grandes contratações da história do São Paulo. Torcedores relembram épocas em que nomes de peso chegaram cercados de expectativa e corresponderam em campo, transformando o ceticismo em idolatria. A possibilidade de que Arias trilhe um caminho parecido mexe com a memória afetiva de quem já viu grandes craques desfilarem no gramado do Morumbi, conquistando títulos e escrevendo capítulos inesquecíveis. Do ponto de vista esportivo, imaginar Arias em jogos grandes é uma tentação irresistível para o torcedor. Clássicos contra rivais históricos, decisões de mata-mata, duelos continentais, noites de Morumbi cheio e iluminado. Em todos esses cenários, o São Paulino imagina o colombiano sendo decisivo, seja com um drible que rompe linhas, um lançamento preciso para um companheiro ou um chute indefensável de fora da área. A narrativa que se constrói é sempre a de um protagonista. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação saudável, a de não depositar todas as fichas em um único jogador. A torcida sabe que futebol é coletivo, que um reforço, por mais qualificado que seja, não resolve tudo sozinho. Nesse sentido, a especulação sobre Arias se mistura a pensamentos sobre a estrutura do elenco como um todo, sobre os ajustes que ainda podem ser feitos, sobre a importância de ter um time equilibrado, competitivo em todos os setores. O nome de Arias também acende discussões sobre como o São Paulo tem se posicionado no mercado nos últimos anos. A impressão que fica é de um clube mais estratégico, que busca oportunidades que façam sentido tanto no campo quanto no orçamento. Trazer um jogador em idade produtiva, com revenda possível e impacto esportivo imediato, é uma fórmula que muitos torcedores enxergam como ideal. E, mais uma vez, o colombiano parece encaixar-se perfeitamente nesse perfil. Torcedores que acompanhavam mais de perto a carreira de Arias antes da ida ao Wolves recordam seus melhores momentos, dribles desconcertantes, assistências milimétricas, jogos em que ele decidiu praticamente sozinho.
Esses flashes de memória, somados à possibilidade de vê-lo com a camisa do São Paulo, geram um efeito poderoso de antecipação. É como se a torcida estivesse revendo um trailer emocionante de um filme que ela ainda não sabe se realmente será lançado. Em rodas de conversa, inevitavelmente, surge o tema da adaptação. Como Arias lidaria com a pressão de jogar em um gigante brasileiro? O Morumbi cheio assusta ou motiva? A resposta que o torcedor tricolor se permite acreditar é simples. Um jogador com a mentalidade certa vai se alimentar dessa pressão, vai transformar cobrança em combustível, vai usar o barulho da arquibancada como impulso. E, novamente, a ideia é de que o colombiano tem esse perfil. O São Paulo tem uma relação especial com suas torcidas organizadas e com o torcedor comum de arquibancada, aquele que pega metrô, ônibus, enfrenta fila para estar no estádio. É justamente esse torcedor que mais se deixa tocar por rumores como o de Arias. Afinal, é ele quem sente no peito, de forma mais intensa, a mistura de ansiedade, esperança e vontade de ver o clube buscar jogadores à altura da grandeza tricolor. A especulação, nesse contexto, vira combustível para o amor pelo clube. As possíveis dificuldades da negociação também são assunto. Multa rescisória, concorrência de outros clubes, preferências do jogador, posição do Wolves no negócio, tudo entra no pacote de incertezas. Mas, olhando pela ótica do torcedor, cada obstáculo é visto quase como um capítulo de uma novela de transferência. Quanto mais dramático, mais saborosa seria a eventual reviravolta com a confirmação da vinda de Arias para o São Paulo. Há quem diga que o simples fato de o nome de Arias estar sendo ligado ao São Paulo já é um sinal de respeito ao projeto tricolor. Em um mercado globalizado, no qual jogadores com passagem pela Europa têm muitas opções, ver o clube ser considerado um destino possível reforça a percepção de que o São Paulo segue sendo uma camisa pesada, desejada, capaz de seduzir grandes talentos. O rumor, assim, é visto como um reflexo do tamanho do tricolor no cenário mundial. O torcedor mais supersticioso prefere não zicar a negociação, evitando comemorar antes da hora. Mesmo assim, por dentro, já se pega fazendo promessas, imaginando comemorações futuras, dizendo mentalmente que vai ao estádio em todos os jogos possíveis se essa contratação se concretizar. São pactos silenciosos, conversas íntimas entre o torcedor e o clube que ele ama, alimentadas pela possibilidade de ver um jogador como Arias cruzando o túnel do vestiário rumo ao gramado. O papo também chega a quem gosta de analisar o impacto de uma contratação no vestiário. A chegada de um jogador do nível de Arias, em tese, aumenta a competitividade, faz com que todos precisem se esforçar ainda mais para manter posição no time titular. Esse tipo de cenário, quando bem administrado, cria um ambiente de excelência, em que ninguém pode se acomodar. E, para o São Paulino, um São Paulo com essa mentalidade se aproxima muito mais da sua essência vencedora. Alguns torcedores mais nostálgicos comparam o estilo imaginado de Arias com craques que marcaram época nas pontas do Morumbi. Não se trata de dizer que ele será igual a ninguém, mas de tentar encontrar referências que ajudem a visualizar o tipo de impacto que o colombiano poderia ter. Essas comparações, ainda que exageradas, mostram o tamanho da fé e da expectativa que esse rumor é capaz de despertar em corações tricolores. Em programas esportivos, comentaristas já começam a debater, ao menos em hipótese, o que significaria a vinda de Arias para o futebol brasileiro. O São Paulo, nesse cenário, é visto como um clube que manda um recado claro: quer ser protagonista, quer enfrentar de igual para igual qualquer adversário, quer atrair jogadores de alto nível para vestir uma camisa tricampeã do mundo e respeitada em todo o planeta bola. O torcedor, naturalmente, se orgulha dessa narrativa. Aos olhos da torcida, a possível chegada de Arias também carrega uma mensagem para os rivais. Seria como dizer que o São Paulo está atento, agressivo no mercado, disposto a dar passos firmes em direção a um elenco cada vez mais qualificado. Rivalidade à parte, o São Paulino sabe que, em um cenário tão competitivo, quem dorme fica para trás. Por isso, ver seu clube ligado a reforços desse porte é motivo de esperança e, por que não, de um certo sorriso de canto de boca. As discussões sobre calendário, competições e prioridades também entram na conta. Com um jogador como Arias no elenco, o São Paulino passa a imaginar o time com ainda mais condições de disputar, com força máxima, campeonatos nacionais e continentais. Jogos de quarta e domingo deixam de ser apenas parte de uma rotina e passam a ser encarados como capítulos de uma temporada que, na visão do torcedor, pode ser especial. No meio de tudo isso, há uma camada emocional que talvez seja a mais importante de todas. O rumor sobre John Arias não é apenas a notícia de um possível reforço. Ele funciona como um gatilho para a imaginação, um convite para o torcedor sonhar com um São Paulo mais ofensivo, mais corajoso, mais competitivo, mais a cara do tricolor que mora na memória afetiva de quem viu o clube dominar o Brasil e o mundo em diferentes épocas.
Em grupos de amigos, a conversa inevitavelmente termina na mesma frase: imagina se fecha mesmo. Essa pergunta, cheia de esperança e um quê de incredulidade, sintetiza bem o estado de espírito da torcida. O São Paulino está acostumado a viver intensamente cada rumor, cada especulação, e nesse caso específico, tudo parece alinhado para que a possibilidade de ter áreas no Morumbi seja mais do que um devaneio passageiro. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que o futebol é imprevisível, e muitas negociações que pareciam encaminhadas já naufragaram no último momento. Por isso, parte da torcida tenta manter os pés no chão, lembrando que, até aparecer foto de assinatura, camisa erguida e anúncio oficial, tudo permanece no terreno da expectativa. Mas nem essa dose de racionalidade é capaz de apagar o brilho que a simples ideia de áreas no São Paulo coloca nos olhos de quem ama o clube. Se a negociação vai avançar ou não, se o Wolves vai facilitar ou dificultar, se o jogador vai optar pelo projeto tricolor ou por outro caminho, tudo isso ainda é nebuloso. O que é claro, porém, é como esse rumor mexeu com o coração são paulino, reacendendo debates, mobilizando redes sociais, reacendendo aquela chama de vem coisa grande por aí que tanto caracterizou o São Paulo em momentos históricos de sua trajetória. Cada novo dia sem um desfecho definitivo é um misto de ansiedade e expectativa. O torcedor acorda, abre as notícias, entra nas redes, procura por qualquer atualização. Pequenos movimentos já são suficientes para alimentar discussões inteiras. Um jornalista que cita o nome do jogador, um dirigente que dá uma resposta enigmática, um boato de reunião em andamento. Tudo vira peça de um quebra-cabeça que a torcida tenta montar, mesmo que ainda faltem peças importantes. No fundo, o que move o São Paulino é a relação afetiva com o clube e a vontade de ver um time à altura de sua história em campo. E, neste exato momento, imaginar John Arias vestindo o manto tricolor, driblando, assistindo, marcando e comemorando no Morumbi é uma das formas mais intensas que a torcida encontrou de exercer esse amor. Rumor ou não, verdade ou exagero, o fato é que o nome do colombiano se entrelaçou com os sonhos da torcida, e desfazer esse laço não será fácil. Se um dia o anúncio oficial vier, com vídeo de apresentação, bastidores da chegada e o tradicional bem-vindo nas redes do São Paulo, o torcedor poderá olhar para trás e lembrar de cada etapa dessa novela de rumores, rindo da própria ansiedade e se orgulhando de nunca ter deixado de acreditar. E, se por qualquer razão a negociação não se concretizar, ainda assim ficará registrado o quanto a ideia de ver áreas no Morumbi foi capaz de mobilizar corações tricolores, mostrando, mais uma vez, que no São Paulo o torcedor jamais deixa de sonhar. Até lá, o rumor segue vivo, alimentado por conversas, recortes, mensagens e muita, mas muita paixão. John Arias continua, oficialmente, jogador do Wolves, mas no imaginário do São Paulino ele já corre pelo lado do campo do Morumbi, com a camisa listrada em vermelho, branco e preto, pronto para fechar com São Paulo não apenas no papel, mas na história que a torcida insiste em escrever, parágrafo por parágrafo, com o coração.